Tem lógica. 아직 퇴근 안 하고 Não, tem 우리를 lógica. Eu falo, 기다려주고 abre o local que a pessoa trabalhou, houve demissão. 맞이해주고 있었구나. Não houve demissão. Se não houve demissão, traduzindo, não foi um comportamento irregular, inadequado, impróprio, mediante os locais de trabalho. Seu objetivo é trabalho, então tem que pegar características do local de trabalho. Houve demissão nas Mulheres Unidas? Não houve, caraca. Houve um caráter ruim? Também não houve, caraca. Então por que a pessoa não está vendo essas coisas? É a única explicação que eu quero que respondam, caraca. Como não responder, não querem responder, caraca. Os locais não querem responder, então é mesmo, então tem que meter o pé, pronto. Porque eu, para meter o pé eu passar dificuldade, caraca. Porque passar dificuldade é muito tempo, imagine 4 anos. É muito tempo, caraca. É muito tempo. Eu falei, não aceito passar dificuldade, cara. Passar dificuldade é alguma coisa, ou é caráter ou é instrução. Abre ambas coisas. Foi mostrado estudando medicina, estudando advocacia, diversos cursos, curso de chefia, curso de liderança, curso de supervisor, diversas outras coisas. Foram proporcionadas instruções também. É isso que eu falei o tempo todo, vai abrindo, tudo que faz, todo momento, todo instante. Tem todas as informações, muitas das vezes está ao vivo, as pessoas poderiam conferir. Porque a instrução só é algo completo, caráter. Porque a instrução, se bobear muito local, a pessoa fala, aqui não tem instrução, caraca. Instrução também tem, caraca. Estou falando, primeiro abre o que a pessoa é, depois o que a pessoa proporciona. Por isso que eu falei, vem conferindo, vem olhando, vem analisando, vem olhando, vem conferindo, vem olhando, vem conferindo. Está irregular alguma coisa? Está irregular, vai destruindo tudo quanto é lugar. Não tá? Então agora eu estou lançando instrução. Instrução, 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 instrução. Para poder identificar o porquê dessa situação. Porque ao meu ver isso não tem lógica, caraca. Ao meu ver isso não tem lógica. Ao meu ver isso é algo sem lógica. Se é algo sem lógica, eu vou fazer, mete o pé, caraca, pronto. Mas antes estou lançando para tudo quanto é local. Vocês estão vendo irregularidade? Vocês estão vendo quanto tempo você está passando dificuldade? E tem lógica essa situação? Primeiro eu quero saber se tem lógica. Se a pessoa já colocou diante de todos que o único objetivo é se autossustentar, se não passar dificuldade. Eu estou cumprindo minha pasta, ajeitando minhas coisas logo, estou vendo já o passaporte logo, estava até vendo esses de passaporte. Eu logo me adianto, vou embora, cara. Eu sou eu, então saio fora. Pronto, acabou. Agora outro país é outra vida, é outra coisa. Acabou o problema, caraca. Eu tenho instrução, pego a instrução e ergo diversas coisas. Pronto, problema resolvido, caraca. Se eu tô falando primeiro, abre, tá encontrando algum tipo de irregularidade? Twitter.com, Júnior 28 anos, tem até o dia de nascimento, pra pessoa poder conferir. Tá dizendo 28 anos de idade. Deixa eu ver. O local onde trabalhei, não falhei, caraca. O patrão falou muito bem. Eu não tenho que reclamar do Júnior, nem queria que ele saísse do local de trabalho. Por isso que eu não entendi o porquê, cara, que eu não entendi o porquê dessa situação. E a única explicação que, me desculpe, eu indo embora, mas eu não tenho como responder. Chegando em outro país, se a pessoa me perguntar, por quê? Não sei, caraca. Eu falo, não sei. Eu vou falar, vamos pegar lá o patrão que eu trabalhei. O que ele falou do Júnior? Não tenho que reclamar, nem queria que ele saísse do local de trabalho. Então eu cumpri minha parte. Isso não é bom pro local de trabalho, para onde a pessoa trabalha? É algo bom, não é, caraca? Então eu cumpri todas as características. Tudo que se pudesse realizar, que se pudesse fazer, eu cumpri. Não tive acesso? Eu já não sei o porquê, cara. Quando me pergunte o que eu falo, não sei. Eu vou falar, abre tudo que eu faço, todo momento, todo instante. Encontrou irregularidade, encontrou um caráter inadequado, impróprio, incorreto, algo que não se caracteriza com algum local de trabalho. Tá aí, o twitter.com, Júnior 28 anos. Encontrou algo de irregular? Todos os procedimentos, muitas das vezes, têm feito de maneira ao vivo, para que todas as pessoas possam conferir, analisar e olhar tudo quanto é local de vida profissional. Ainda pode pegar o local que eu trabalhei, que o patrão falou. Não tenho que reclamar do Júnior, nem querer que ele saísse do local de trabalho. Então, eu cumpri minha parte. Todos os requisitos mediante o local de trabalho, eu cumpri. Cumpri tudo. Eu vou ficar me estressando, vou nada, cara. Tem que usar minha cabeça para poder proporcionar a instrução, cara. Tô errado, então eu meto o pé, pronto, acabou o problema. Acabou o problema, caraca, não tem mais estresse. Minha cabeça foi projetada para poder proporcionar a instrução, cara. Não é para ficar me estressando esse tipo de coisa. Às vezes tem que me lascar, tem que estudar uma profissão, estudar outra, estudar várias profissões, não tem problema.
Estudo várias profissões. Mas vamos abrir o que o patrão falou, no local que eu trabalhei. Inclusive veio aqui nesse endereço, né, que eu moro. Vocês podem acompanhar lá, o twitter.com, Júnior 28 anos. A única coisa é só acrescentar, Limoeiro, lote 11, quadra 80. Que é esse endereço, né, que eu tô fazendo essa filmagem. Vamos ver o que a pessoa que eu coloquei para trabalhar no local chegou aqui e falou, que o patrão falou. Só que nessa época eu tinha 17 para 18 anos, eu acredito que era esse horário. 17 para 18. Eu tenho 28 anos de idade, de maneira atualizada. Agora vamos pegar as informações, as coisas que o patrão proporcionou, que a pessoa que eu coloquei para trabalhar no local de trabalho, que também não foi demitido, não apresentou má conduta, chegou aqui e falou. Vamos ver o que ele falou. Agora vamos transmitir para tudo quanto é país. Tudo quanto é país. Países que compõem o idioma francês, inglês, espanhol e etc. Agora vamos lançar para os locais. As características são ruins para os locais de onde é que os senhores compõem locais de trabalho? São características inadequadas, impróprias, nocivos, prejudiciais? O patrão chegar para o funcionário e falar assim do funcionário, não tenho o que reclamar do funcionário, nem querer que ele saísse do local de trabalho. Nessa época eu só saí porque eu iria realizar outra área, que agora nem passa mais pelo pensamento de exercer, sendo que nessa época eu pretendia. Para poder saber se esse tipo de coisa tem lógica, caraca. Porque são 4 anos, não são 4 dias, 4 semanas ou 4 meses. São 4 anos. Imagine, 4 anos a pessoa passando dificuldade. É muito tempo, caraca. É o momento que eu falo, abre, tá irregular alguma coisa, mediante locais de trabalho, de vida profissional, que é o objetivo dessa fase. Tá irregular? Vamos ver o que o patrão falou quando ele exerceu algo. Não tenho o que reclamar de satisfação. Então, no mínimo que a pessoa vai apresentar é o seguinte, chegou no local de trabalho, não tenho o que reclamar de satisfação, no mínimo isto. Porque nessa época eu tinha 16 para 17, ou 17 para 18, uma coisa assim. De maneira atualizada, tenho 28 anos, muito mais instrução do que nessa época, para poder proporcionar em forma de trabalho. Por isso que eu falo, não tem lógica esse tipo de coisa, não tem lógica. E estou lançando, pessoal, vocês estão vendo irregularidade? Estão vendo irregularidade? Estão vendo irregularidade? Porque eu estou passando dificuldade, vocês estão vendo irregularidade? Estão vendo irregularidade? Estão vendo irregularidade? Ah, eu não quero ver, então tá bom, então eu vou embora então, pronto, o erro sou eu, caraca. Porque eu não tenho saco pra isso, na moral, pra passar dificuldade, tendo caráter de instrução, pô. Se eu falei, tá irregular, destrói em tudo quanto é lugar. Não tá irregular, eu tenho instrução pra proporcionar. Não, eu posso mostrar todas as coisas que realizei também, além da instrução que eu tenho. Todas as coisas que eu dei existência em forma de instrução também. Agora eu só quero pelo menos uma resposta. Por que a pessoa passar dificuldade? É só essa resposta que eu quero saber. Porque dependendo do que for, eu monto todas as coisas. Não precisa se preocupar. Dependendo do que for, eu monto tudo, todas as coisas. E pode olhar se está algo verdadeiro, se não está. Por isso que eu estou falando, vem olhando ao vivo. Vem olhando ao vivo, vem acompanhando. Muitas das filmagens estão sendo feitas ao vivo. Não tem nem planejamento, nem nada, caraca. Para a pessoa poder olhar algo de maneira certinha. Vamos olhar todas as coisas. Se eu vier planejar, eu planejo na hora, montando, lançando. Para vocês poderem olhar todas as coisas. Se olhar erro, se olhar defeito, tá vendo erro, tá vendo defeito. Se olhar as coisas de maneira certa, também está olhando tudo de maneira certa. Se olhar alguma coisa de maneira incorreta, está vendo de maneira incorreta. Mas primeiro não estou ocultando, não estou escondendo algo. Estou apresentando 100% das coisas. Para que chegue 100% do caráter e 100% da instrução até os senhores. Para poder identificar o que está dando existência. A pessoa passar dificuldade esse tempo todo. Por qual motivo? Porque eu quero pelo menos alguma explicação, caraca, para a pessoa poder saber. Porque imagina, se eu, por exemplo, saindo para outro país. Chegando em outro país, a pessoa me perguntar. A pessoa vai falar, tá passando dificuldade? Eu falei, tô. Quanto tempo? 4 anos. 4 anos passando dificuldade sem condições de se autossustentar-se. Aí a pessoa me perguntar, mas me responde, por que você está passando dificuldade? Eu falo, não sei, caraca. Eu vou falar, vamos pegar o local que eu trabalhei. Porque meu objetivo é local de trabalho, local de vida profissional. Então vamos pegar o local que eu trabalhei. Vamos ver o que o patrão falou. Não tenho o que reclamar do Júnior. Nem querer que ele saísse do local de trabalho. Agora vamos confirmar pegando a pessoa que eu coloquei para trabalhar também. Vamos pegar as palavras dessa pessoa e vamos puxar também, para poder trazer também. Porque se a minha palavra não for suficiente, vamos pegar da pessoa também nessa época. Nessa época que eu trabalhei nesse local. Vamos trazer para cá também. Para esse endereço, todos conferindo, todos olhando. O que o patrão falou? A pessoa chegou aqui e falou, poxa, o patrão falou muito bem do Júnior. Nem queria que ele saísse do local de trabalho. Eu nem queria que ele saísse do local de trabalho, se agradou muito dele. Pronto. Agora vamos lançar as características para tudo quanto é local de trabalho, vida profissional, países. Os países que compõem idioma francês, espanhol, inglês, português Brasil e demais locais. Pronto. Agora como que está o local agora? Como que está o funcionário agora dos senhores, dos locais de trabalho? Pronto. Vai estar no mínimo falando assim, eu não tenho o que reclamar do funcionário. Agora por que esse funcionário passar dificuldade, essa pessoa passar dificuldade?
Dessa fase passar dificuldade? É isso que eu quero saber, caraca. É caráter? Não é. É instrução? Também não é, cara. Dependendo do que for, eu monto tudo. Eu me garanto, eu falei. Se eu não montar, vocês podem acabar com a minha face. Em tudo quanto é local. Mas desde que eu tenha condições de me autossustentasse primeiro. É apenas pelo menos isto. É o requisito que eu preciso. Pelo menos esse requisito. Por isso que eu estou estudando logo um idioma, estudando outro idioma logo para quê? Para poder proporcionar algo de maneira comunicativa. Para que chegue as informações certinho mediante o idioma. Que eu acho muito difícil, cara, que a pessoa lançar diante de todos. Que está 4 anos passando dificuldade, sem condições de se sustentar-se. E as pessoas sem estender as mãos, eu acho muito difícil até outrora. Eu acho muito, muito difícil. Porque eu estendi as mãos. E a pessoa nem chegou pra mim e falou, ó, tô 4 anos. Só chegou o seguinte, pô, tô passando dificuldade. Tem como me ajudar? Pera aí, cara, eu vou ver o que eu posso lhe ajudar. Eu vou estender as mãos para poder lhe ajudar. Ou quando foi algo que a pessoa está passando dificuldade monetária, sem poder efetuar compras. Chegou até mim, falei, pô, pera aí, deixa eu ver o que eu posso te ajudar. Que eu, mediante as minhas condições, eu vou lhe ajudar, vou lhe proporcionar algo para sair dessa situação difícil. Pronto, eu fiz, pode abrir essa face e conferir. Pode abrir e conferir. Então, traduzindo, imagine, se a pessoa chegou para mim, passando dificuldade, nem sei se era 4 anos, caraca. Eu acredito que nem 4 anos era. Mas eu cheguei, estendi as mãos para poder ajudar. Eu só preciso que aconteça isto, caraca. Tudo quanto é bairro, município, estado, país, outros países, eu tenho certeza que tem pessoas que têm como ajudar. Pronto, ajudou, acabou o problema. Não questiono mais de insatisfação. Não reclamo mais mediante assalto. Não tenho o que reclamar. E se tem coisas que as pessoas se agradaram, que essa face proporcionou, eu continuo proporcionando, não tem problema. Eu não sou mercenário, caraca. Eu não faço as coisas só em prol de dinheiro, caraca. Em prol de saldo, quer dizer. Não faço as coisas só em prol de saldo. Então eu falei, pode conferir. Estou 4 anos passando dificuldade. E pode ver as coisas que eu proporcionei. E essa fase proporcionou. Foi sem qualidade? Abre e confere. Tanto o caráter quanto a instrução completando o caráter. Então está sem qualidade? Foi mostrado estudando, fazendo curso, se dedicando, se empenhando, lançando currículo, lançando minha vida em forma de currículo. Ainda foi mostrando, descrevendo, explicando. Está incorreto alguma coisa? Então não está sem qualidade. Porque eu creio o seguinte, para haver algo qualidade mesmo de 100%, tem que ser algo verdadeiro. Tem que ser algo verdadeiro. Como tem diversas pessoas aí que alcançaram isso, alcançaram aquilo, alcançaram diversas coisas. Mas olha o que as pessoas fizeram. De maneira resumida, o caráter e completou com instrução, proporcionando quando se deu acesso às coisas. Quando surgiu a oportunidade. Pronto. Só precisou surgir a oportunidade, caraca. Que eu acho muito difícil alguém que tenha passado 4 anos sem condições de se autossustentar-se. Eu acho muito difícil. E quando se olha no local de trabalho, a pessoa apresentou boa conduta, apresentou boas características, não deu existência à demissão. Que a demissão não provém de algo verdadeiro. Pelo menos quando não é algo de maneira pessoal apresentando boas características. Tanto que eu não sei o que é demissão, cara. Nunca passou isso na minha vida, a demissão. Porém, eu tenho uma face a zelar, cara. Eu tenho uma não vou falar imagem, vou falar face a zelar. Sentido de características, fruto do caráter. Então tem que apresentar algo que venha a concretizar, cara. Que venha da existência algo de bom. Por isso que eu falei, pega todas as características, vem reunindo todas as características, todas as partículas. E agora vamos dar existência agora à instrução. Tá sem qualidade a instrução? Vamos reunindo todas as partículas, caraca. Todas as características, vem pegando as características tudinho. Pronto, agora vamos dar existência agora à instrução. Tá sem qualidade? Vamos pegar a palavra também do patrão completando as partículas. Agora vamos dar existência à instrução. Pronto, agora haja oportunidade. Foi assim que foi a existência do universo. A existência de todas as coisas. Pelo menos de maneira que as pessoas que creem em algo verdadeiro. Tá sem qualidade? Vamos conferir, caraca. Vamos ver o que o patrão falou. Porque a palavra do patrão, eu creio que também é muito importante, ajuda bastante. Falou, não tenho o que reclamar do Júnior. Nem tenho o que reclamar. Estão trazendo, não falhou de novo. Algo verdadeiro de novo. E por que a pessoa passar dificuldade? É isso que eu quero saber, é a única explicação que eu quero. Porque eu falei, a instrução não é a coisa mais difícil. A instrução é apenas que for monto tudo, todas as coisas. 그럼 난 차범은 좋아요. 차들이 아주 좋아요. 몸이 빨라서 공이 2개 맞았어요. 몸이 빨라서. 그래. 원래가 오랜만이네. Agora, enquanto passando dificuldade, pronto, ajeitando minha própria unha, fazendo minha própria unha.
Pra ver, com menos idade nessa época, menos instrução, menos caráter, sentido de responsabilidade, maturidade de coisa para poder proporcionar. Não passava esse tipo de dificuldade. São esse tipo de coisa que eu não consigo entender, cara. Por quê? Eu só queria pelo menos explicação de entendimento por quê. O que eu falo? É falta de caráter? Então abre. Tudo que caracteriza-se como caráter. É falta de instrução? Abre tudo que caracteriza referente à instrução. Tá sem qualidade? Eu tenho certeza, cara. Que abrindo certinho tudo quanto é lugar, bairro, município, estado, até outros países, dá acesso a pessoa poder efetuar compras e ter acesso às minhas coisas. Eu tenho certeza que tem como. Tenho certeza. Deixa eu ver, foi lançada a mensagem em inglês, foi lançada. Searching for opportunity to have conditions of access to purchase help me through these links. 4 years don't having conditions of access to books, I ask for help through these social networks. Trying to understand this situation. Everyone can check. www.twitter.com Junior 28 years. www.facebook.com Junior Miranda 28 years. Instagram Junior 28 years. Instagram Junior Miranda 28 years. Bank Santander Agents 1657 account 01005972 digit 9. Where I work as an employee at the time as under 28 years old, current age, I'm not fired. Aí a mensagem estava no Twitter, essa mensagem. Come on, baby. 채널 고정? 아닌가 이거 아닌가? Essa mensagem está lá no Twitter. 아, 그래, 유튜브 Pessoas quiserem olhar, entendeu? 구독 고정? Quiserem ver essa mensagem. 잘한다. Eu vou deixar também, deixa eu ver, acho que em espanhol também. Depois eu vou ver se eu vou deixar em francês também. Eu peguei em francês, mas em francês tem que dar uma olhada primeiro. Porque francês eu ainda concluindo o idioma. Inglês já tem mais um pouco de entendimento. E espanhol também eu entendo um pouco também. Então, aquelas que eu consigo ver assim que tá legal a tradução, tá legal a comunicação. Pronto, já deixo diante dos locais. Francês eu tenho que dar uma olhada, ver se está certinho. Em espanhol tá em busca de oportunidades para manter-me, podendo ajudar-me a contatar através de estes enlaces. Deixa eu ver o restante das coisas. Há 4 anos não tenho condições de manter-me. Porque tenho 28 anos e não puedo manter-me hasta el momento de este mensaje, tratando de entender a razão de esta situação. Puede abrir a esta persona desde estas redes sociais. www.twitter.com Junior 28 anos. www.facebook.com Junior Miranda 28 anos. Instagram Junior 28 anos. Instagram Junior Miranda 28 anos. Que as pessoas possam olhar todas as coisas, conferir tudo que quiser conferir. Para poder identificar o que está dando existência, esse tipo de coisa. Todas as coisas se deram existência através de alguma coisa. Alguma coisa. Por isso que eu estou apresentando de todos. Confere todas as coisas. Olha tudo que quiserem olhar, tudo que quiserem conferir. Para poder saber se a parte incorreta está sendo de mim, caraca. Porque essa face não emitiu certidão de casamento. Então se julga de que se caracteriza de maneira singular. Está vendo algum tipo de irregularidade? Então por isso estou lançando, gente, estou falando, confere, olha, abre tudo quanto é lugar, bairro, município, estado, país.
Se vocês encontrarem algum tipo de irregularidade, algum tipo de má conduta, alguma coisa que não provém de algo verdadeiro, de características propícias para os locais de trabalho, de locais de vida profissional e etc. Para poder saber o que está dando origem a essa coisa. Porque é muito tempo, caraca, é muito tempo. Eu falei, até me perdoe, até me desculpa a expressão, mas eu não tenho saco com esse tipo de coisa, na moral. Eu não tenho saco com esse tipo de coisa. Por isso eu tô falando, abre, confere, tu quiser olhar, tu quiser conferir. Tá irregular alguma coisa? Porque o meu objetivo é se autossustentar, ser condições de não passar dificuldade. Para que eu possa ter acesso às minhas coisas e também proporcionar para as pessoas que compõem minha vida. Se eu falei, tem que estudar, pronto, tô mostrando estudando. Tem que fazer curso, pronto, fazendo curso. Tem que estudar várias profissões, estudo várias profissões, não tem problema. Tem que apresentar instrução de qualidade, eu proporciono instrução de qualidade. Agora, por que de passar dificuldade? Só quero saber essa situação, por que de passar dificuldade? Eu só quero essa explicação. Porque tem diversas pessoas que fizeram uso dessas características e deu existência. Deu existência se autossustentasse. Tem muitos locais, vamos abrir em tudo quanto é local. Compõe o idioma inglês, francês, espanhol, português do Brasil. Quantos dos senhores, quantos dos locais as pessoas alcançaram condições de se autossustentar, se dizer assim, eu não passo dificuldade. Se eu precisar comprar algo, se eu necessitar comprar algo, se eu almejar comprar algo, eu vou ali e compro. Que eu tenho condições de poder efetuar a compra. E os senhores fizeram uso de duas coisas, caráter e instrução. Ou trilharam de maneira verdadeira, que deu existência a uma coisa chamada vida. Pronto. Está incorreto alguma coisa? Estou mostrando tudo ao vivo, muitas das vezes. Ao vivo, pronto. Se for necessário, vou montar direto ao vivo. Direto. Para ver todas as coisas. Para poder identificar o que está de irregular, o que não está dando existência às coisas. Ainda pode pegar o local de trabalho, de vida profissional, vamos pegar as palavras que o patrão falou. Pronto, não tenho que reclamar do Júnior, nem querer que ele saísse do local de trabalho. Pronto. Quem falou isso? A própria pessoa que eu coloquei para poder trabalhar. Eu dei existência à oportunidade da pessoa trabalhar nesse local. Por que eu falo eu? Porque se eu não tivesse indicado a pessoa, se eu não tivesse lançado a pessoa até a pessoa que na época era o proprietário, que era o patrão, não teria surgido a oportunidade. Está dizendo, a pessoa estaria desempregada nessa época. Então, trazendo, eu estendi as mãos. É só trocar as pessoas. Vamos ver, essa pessoa era meu familiar. Vamos ver quantas pessoas em diversos locais que têm essa maneira de pensar, de raciocinar. Que pega caráter e pega dedicação, esforço, empenho e instrução e dá existência. A oportunidade de realizar algo eu teve dessa maneira. Fala, poxa, eu posso estender as mãos também para poder ajudar. Porque eu enfrentei situação assim, eu passei dificuldade também nessa situação difícil também, eu também enfrentei. Então eu posso lhe ajudar também, para que possa sair dessa situação difícil. Pronto, acabou o problema. Pode ser ter, se nessa época eu tinha menos idade, no mínimo que eu apresentei, foi um bom caráter, boas características, um caráter bom, até o ponto do patrão falar muito bem, não reclamar de satisfação, nem querer que eu saísse do local de trabalho. Então imagine com 28 anos de idade, que é a idade que tem de maneira atualizada. Então no mínimo, no mais ruim do mais ruim, vou apresentar essas características. De não ter o que reclamar de insatisfação. Sendo que a única coisa que eu vou acrescentar é mais instrução, que eu tenho com 28 anos de idade. Que é a idade que eu tenho de maneira atualizada. E pode conferir, twitter.com, Júnior 28 anos. Lá tem todas as minhas informações. Para que isso? Para que as pessoas possam conferir todas as coisas. Quero olhá-lo, pronto, confere. Quero conferir, confere, caraca. Ainda muitas das vezes estou mostrando até ao vivo. Estou saindo de casa, olha eu saindo de casa. Olha o que eu vou fazer saindo de casa. Agora estou em casa, olha o que é ao vivo em casa. Então agora por que de estar passando dificuldade? Por que de não ter tido acesso às coisas? Até o momento da filmagem anterior, por quê? É a única explicação que eu quero saber, caraca. Está irregular alguma coisa? Porque eu estou mostrando que não está irregular, caraca. Dependendo do que for, eu só preciso saber o que se passa no local, o que está acontecendo no local e pronto, eu dou existência à instrução. Eu pego a instrução e dou existência. Pronto, acabou o problema. Por isso que eu estou falando, primeiro eu estou trabalhando com o quê? Caráter, verdade, frutos de verdade. Porque eu apresentando fruto de verdade, em muitos locais, bairros, municípios, estado, países, se bobear não vai precisar nem eu me forçar tanto, me dedicar tanto com instrução. Porque só o fruto da verdade já vai dar existência a diversas coisas de bom em diversos locais. Já vai dar existência a algo verdadeiro, algo satisfatório. Que a instrução só vai completar, só vai fortalecer ainda mais. Por isso que eu estou trabalhando primeiro com algo verdadeiro. Pronto, vamos abrindo, vamos conferindo. Vocês viram erro, viram defeito, viram falha, me desculpe. Me desculpe se por acaso alguém se desagradou de algo. Me desculpe, porque eu estou mostrando todas as coisas ao vivo. Não tem anotação, não tem planejamento, não tem nenhum tipo de coisa. Planejamento estou planejando na hora e lançando. Planejando na hora e lançando. Como na escritura diz, se projetas, lança.
Se projetas, lança. Se projetas alguma coisa, não falha. Estou projetando e estou lançando. Estou projetando e estou lançando. Até estudando eu mostrei que estou estudando. Estou fazendo curso, estou lançando currículo, todas as coisas estou mostrando para poder identificar o que está de incorreto. Por que eles não estão dando existência, oportunidade de acesso às coisas? Que é a única explicação que eu quero saber. É a única explicação, porque eu tenho certeza que, por exemplo, se por acaso eu vier aí para outro país, eu tenho certeza, chegando no país, a pessoa vai me perguntar: por que você não teve acesso no seu país de origem? Por qual motivo? É o momento que eu vou falar: não sei, caraca. Eu vou falar: vamos pegar as palavras do patrão que eu trabalhei no local. Não tenho o que reclamar do Júnior, nem queria que ele saísse do local de trabalho. Pronto, agora vamos lançar nos locais de trabalho, locais de vida profissional. Está algo ruim, está algo nocivo, está algo prejudicial para os locais de trabalho? Está algo que os senhores se desagradam? Que os senhores veem como algo ruim? Então por que a pessoa não ter tido acesso a essas coisas? É só essa resposta que eu quero saber, cara, poder expressar, poder saber explicar. Que até então não tem lógica, caraca. Senão, imagina, a pessoa tá 1 ano, 2, 3, 4 anos passando dificuldade. O tempo todo falando: pessoal, não tenho algo contra alguém, não tenho algo contra alguém, não tenho algo contra alguém. Só quero apenas ter condições de poder me autossustentar, se não passar dificuldade, poder ter acesso às minhas coisas, poder proporcionar para as pessoas que compõem a minha vida. No momento que eu pergunto: tá irregular o pensamento? Tá algo ruim para algum local? Para os senhores que alcançaram condições de se autossustentar, se os pensamentos estão incorretos, a maneira de se dar existência às coisas está de maneira incorreta, para poder saber então por que está colhendo consequências de coisas incorretas. Que traduzindo até mediante escritura, um caminho de verdade da existência a algo. Da existência, quando é algo verdadeiro, da existência a algo verdadeiro. Se é algo de bom, da existência a algo de bom. Agora, quando é algo incorreto, da existência a algo que não é verdadeiro. Que não é verdadeiro, da existência a caminho de morte. Caminho de morte é caminho de perdição, que da existência a morte. Traduzindo, morte sentido de coisas, da vida da pessoa morta. Estou falando morte sentido de falecer. Morte sentido da vida da pessoa morta. Como está esse período todo? 4 anos a morte. 4 anos morte. 28 anos de idade, vida morta, caraca. Estou tendo que pegar e fazer minha própria unha. Por quê? Porque não tem como efetuar nenhum tipo de compra. Ao momento que eu falo: abre agora, está incorreto em alguma coisa? Twitter.com, Júnior 28 anos. Pega aquela face e abre, vamos abrindo. Tudo quanto é bairro, município, estado, país, demais países. País que compõe o idioma francês, compõe o idioma espanhol, que compõe o idioma inglês, português Brasil e demais locais, demais países. Está incorreto alguma coisa? Está nocivo? Está prejudicial alguma coisa? Se eles encontrarem alguma coisa que justifique a pessoa passar dificuldade, a pessoa não ter acesso às coisas, não ter condições de poder efetuar compras? É isso que eu quero saber. Estou falando de efetuar compras mesmo, não é comprar coisas simples. Como comprei essa alicate, comprei as coisas, efetuei pagamento para poder ajeitar o cabelo. Isso eu estou mostrando todas as coisas, para saber se esse tipo de coisa tem lógica. Porque 28 anos de idade é uma faixa etária de idade. Tem pessoas que falam: nessa faixa etária de idade eu já tinha condições de poder efetuar compras. Eu já tinha condições de poder me autossustentar. Eu já não passava dificuldade. Por isso que eu falei: então o senhor está certo, o senhor, senhora, senhorita está certo, eu estou errado, caraca. Por isso que eu quero saber o que está de errado. Como é que eu vou saber? A existência do universo, a existência das coisas, se existiu de dentro da pessoa. Que dentro da pessoa saiu em forma de palavra e deu existência. Haja isso, haja aquilo. Então está dizendo alguma coisa está irregular. Então abre em tudo quanto é lugar. Abre essa face em tudo quanto é lugar. Abre tudo quanto é lugar. Vamos abrindo, vamos sabendo o que está de irregular. Encontrar a irregularidade, destrói em tudo quanto é lugar e apresentando o que está de irregular dessa face. Twitter.com, Júnior 28 anos. Que ele está até o dia de nascimento, está todas as coisas, está tudo atualizado, com 28 anos de idade. Que é a idade atualizada que a pessoa pode até calcular se quiser. Que ali o dia de nascimento está todas as coisas. Para pelo menos poder saber explicar, caraca, por que não está dando existência. Porque de maneira correta não falha todos esses procedimentos. Eu nunca vi falhar. Nunca vi falhar. Porque está se abrindo alma física, se abrindo alma e espírito, não tem como falhar, caraca. Tem pessoas que alcançaram o sucesso só trilhando pela alma física. Se dedicando, se esforçando, se empenhando, tendo caráter, tendo instrução e havendo dedicação. Então imagina tendo caráter espiritual, dedicação espiritual, instrução também espiritual, completando as características do caráter físico. Não tem como falhar, cara. A Escritura diz: não falha, não falha. Por qualquer religião, denominação, qualquer pessoa pode confiar na Escritura ali, ó, não falha. Está escrito. Então por que está falhando? É isso que eu quero saber, eu quero ter a explicação por que está falhando. Porque eu suponho que pode ser que eu me prejudique em algum local. Que a pessoa vai olhar e falar: pô, o que está vendo que está falhando na sua vida? Por que não está se concretizando? No momento que eu falo: abre todas as coisas, confere, caraca.
Tudo que compõe caráter físico, caráter espiritual, está irregular alguma coisa? Por quê? Porque eu também creio na Escritura. Eu creio na Escritura e estou dizendo que sou seguidor também da Escritura. Então se abre também mediante a Escritura. Para poder saber o que está dando origem, o que está dando existência, esse tipo de coisa. Para a pessoa pelo menos poder saber, caraca. Se eu, por exemplo, descansar agora e não mais acordar, a minha consciência está super tranquila. Porque o meu caráter espiritual está trilhando de maneira certinha. Pelo menos as pessoas que creem na Escritura. A Escritura diz acerca da vida após essa vida. Então eu estou tranquilo, minha consciência está tranquila. Não tenho 1% de dúvida. Que a Escritura diz que não falha. Então eu tenho certeza, porque eu creio na Escritura. Então eu tenho certeza que, por exemplo, eu descansar agora e não mais acordar, ou eu fazendo filmagem aqui daqui a pouco, sei lá, passar mal e morrer, estou tranquilo, cara. Minha consciência está tranquila. Sei lá, tenho um infarto, como teve pessoas que do nada, cara, teve um infarto. Tava se comunicando, puf, morreu. Acabou, cara. A alma saiu do corpo, foi embora a alma. Eu tenho 100% de certeza, não tenho 1% de dúvida. Que a minha consciência está 100% de certeza. Estou trilhando certinho de maneira verdadeira. E a Escritura garante. Verdade da existência à vida. Pronto. Vida após essa vida também se caracteriza. Que está dizendo vida. Vida se diz nessa vida e vida após essa vida. Por que não está havendo vida nessa vida? Não sei, caraca. Mas eu sei de uma coisa. Minha alma saindo desse corpo, não tem nada que me impeça. Da vida após essa vida, haver vida, caraca. Haver desfrutar, haver acesso às coisas que em vida nessa vida eu não tive. Pronto. Mas ao mesmo tempo, falando o tempo todo, a culpa está sendo minha? Se por acaso as pessoas não estão vendo desfrutar ou concretizar da Escritura, a culpa não é minha, caraca. Eu estou mostrando todos os procedimentos. Tem que se, de maneira resumida, ter caráter e instrução. Estou mostrando caráter, estou mostrando instrução. Tem que se pegar o local que trabalhei, estou mostrando o local que trabalhei. Estou falando, confere, pode abrir, conferir. E pode pegar até as palavras que o patrão falou, caraca. Porque o patrão foi quem confiou, foi quem deu credibilidade no meu caráter, mesmo sem me conhecer na época. Mas ele fez uso de uma coisa chamada confiança, credibilidade. Está dizendo, vou lhe proporcionar confiança. Vamos ver se sua confiança vai ser algo agradável ou não vai. Vamos ver se eu vou me arrepender da credibilidade ao seu caráter ou não vou. Pronto, pegou e fez uso de uma coisa chamada credibilidade. Pronto, eu falei, beleza. Eu não posso desapontá-lo. Eu tenho que agora proporcionar algo que venha da existência, ao fruto da credibilidade do local de trabalho. Então eu tenho que erguer algo que não existe ainda perante a ele. Porque ele não me conhece, caraca. Então ele está me vendo agora, como surgiu a oportunidade, surgiu o acesso. Agora é a hora de eu mostrar, cara, que se eu tenho caráter, se eu não tenho. Se eu posso proporcionar algo de qualidade, se eu não proporciono. Se eu vou apresentar um nome bom, eu vou apresentar um nome ruim. Pronto, cheguei, me dediquei, me esforcei, me empenhei. E saí dali com um bom nome, caraca. Na época que eu estava até para sair, ele nem queria que eu saísse. Para ver, para a pessoa não querer que a pessoa saísse, porque se agradou bastante do caráter. Se agradou bastante das características da pessoa, das coisas que a pessoa proporcionou em forma de trabalho. Pronto. Então está dizendo, cumpri minha parte no local de trabalho. Saí dali, pronto. Saí dali com um bom nome, com um nome bom. Como que eu sei? Eu saí de lá, passou-se alguns dias, eu acho que foi alguns dias, eu não sei certinho o tempo. A própria pessoa que eu coloquei para trabalhar, que trabalhou junto comigo nesse local, eu saí do local de trabalho. A pessoa veio aqui nessa residência, né, que eu moro. Veio aqui, falou, poxa, o patrão falou muito bem do Júnior. Nem queria que ele saísse do local de trabalho. Não queria que ele saísse, para ver. O patrão falou bem e a pessoa que eu trabalhei, trabalhou comigo também. Falou, poxa, o patrão nem queria que o Júnior saísse do local de trabalho. E vamos ver se a pessoa reclamou, a pessoa que eu coloquei para trabalhar junto comigo também. Pronto, caraca. Então por que de ter dado existência a esse tipo de situação? Por isso que eu quero explicação, cara. Pelo menos poder saber explicar. Porque o nome disso é uma face a zelar, dependendo do local de trabalho. Ou o nome disso, dependendo dos outros locais de trabalho, é caráter. É caráter, eu só estou completando com instrução, descrevendo o que aconteceu, o que foi proporcionado. Por quê? Porque só esse caráter, lançando para tudo quanto é local, erguendo esse caráter em tudo quanto é local de trabalho, de vida profissional, locais que se caracterizam como trabalho, vamos ver se já não é algo de qualidade. Agora só completando, descrevendo assim as coisas, as características e acrescentando instrução com 28 anos de idade. Agora vamos ver, caraca, se é algo agradável para os locais de trabalho, isso não é. Se é algo satisfatório, não é. Então houve vida, caraca. Então, o nome disso é verdade. Que deu existência a algo. A existência a algo de bom. Que o nome disso é vida, caraca. Vida da existência a algo que outrora não existia. Pronto, vamos encaixando essas características. Tudo quanto é bairro, município, estado, países. Se por acaso não havia acontecido. Agora vamos ver o que deu de existência. Tudo quanto é bairro, município, estado, países. Deu existência a algo de bom? Não deu, caraca. Deu existência a algo satisfatório? Não deu. Então a escritura se cumpriu, caraca. Se cumpriu a escritura, pelo menos mediante a alma física, as características de expressão de satisfação do corpo físico.
Porque o local de trabalho representa o corpo físico, onde tem diversas pessoas ali que compõem o corpo físico, diversos cargos. Pronto. Foi algo satisfatório ou não foi? Tem sido algo satisfatório ou não tem sido? Então se cumpriu a escritura de novo, caraca. A escritura se concretizou. A escritura não falhou. É o momento que eu falo. Se a escritura não está falhando, por que o desfrutar está falhando? É essa explicação que eu quero saber. Porque a escritura nos diz, trabalhador dá acesso à recompensa. Recompensa quer dizer o fruto do trabalho, ou acesso a algo que outrora a pessoa não estava tendo. Quando a pessoa apresentou algo, ou relatou algo, ou proporcionou algo, deu existência a algo, que é o fruto do trabalho. Que é a pessoa ter acesso às coisas, ou proporcionar acesso a realizar algo, para poder ter acesso às coisas. O que não pode é passar dificuldade, caraca. São 4 anos passando dificuldade. Uma coisa é a pessoa passar dificuldade 4 dias, 4 semanas, 4 meses. É algo difícil? Pô, é algo difícil, caraca. É algo difícil. Ainda mais se for pessoa que fala assim, eu não consigo ficar sem efetuar compras. Eu não consigo sem ter lazer. Para mim, diversas coisas é difícil, mas tem efetuar compra. Sem ter lazer, é a coisa que a minha alma grita, caraca. A minha alma não suporta, não aguenta, caraca. Eu sinto como se fosse a dor da alma. As lágrimas que não saem nos olhos, saem da alma, caraca. A alma chorando, a alma não aguentando, não suportando. Se a pessoa sente dessa maneira, sabe como é que essa fase se sente. Pronto. A pessoa poder entender, caraca. Por isso que eu falo, é caráter, abre caráter. É instrução, abre instrução. Para poder entender o porquê que está levando a pessoa para essa brabeira situação, a situação difícil. Pelo menos tem essa explicação, caraca. Para por acaso, por exemplo, chegar em outro país, poder proporcional. Está aqui a explicação de porquê que eu enfrentei essa situação difícil. Está aqui o porquê que eu fiquei esse tempo todo passando dificuldade. Que eu vou falar, abre, caraca. Vamos ver o que o patrão falou. Foi algo nocivo? Foi algo prejudicial? As características foram inadequadas, impróprias, incorretas para o local de trabalho? Por exemplo, eu denegri a imagem do local? Afasto do local? Então não foi nenhum tipo de características dessa. Então por que não deu existência? Por que o acesso foi restringido nesse período inteiro? E por que até então, mesmo lançando diante das pessoas, não deu nenhum tipo de resultado? Pelo menos que chegou até essa face, ou que chegou até essas redes sociais. twitter.com, Júnior 28 anos, www.facebook.com, Júnior Miranda 28 anos, ou Instagram, Júnior 28 anos, Instagram, Júnior Miranda 28 anos. Pronto, por que não chegou até essas redes sociais? É apenas isso que eu quero saber, caraca. Se não chegou, quer dizer o quê? Não deu existência. Não deu existência. Não deu existência porque eu suponho que até os senhores não chegou algo verdadeiro. Porque a escritura garante algo verdadeiro da existência. Tá ali, algo verdade, vida, existência. Existência é algo que outrora não existia. Se não está dando existência, é porque não está chegando algo verdadeiro. Ou as pessoas estão impedindo com que algo verdadeiro chegue de maneira verdadeira. Então chegou de maneira que não é verdadeiro. Por isso que não deu existência à vida. Não deu existência a algo. Porque eu não falho, eu nunca vi falhar. Eu nunca vi falhar. A própria verdade disso, eu represento verdade que dá existência a algo verdadeiro. E a existência de todas as coisas. Se lançou, haja isso, pronto, saiu dentro da pessoa e deu existência. Tá dizendo, a pessoa pegou a própria vida da pessoa, as próprias características, o próprio caráter, a própria conduta, a própria instrução, que deu existência a todas essas coisas em forma de conteúdo. Pronto, haja isso, deu existência, caraca, não falhou, houve vida. Então não tem como falhar, a probabilidade de falhar é 0, não tem como falhar, não tem como falhar. Pelo menos durante esse período inteiro, não tem como falhar, caraca. Não tem como falhar. Uma coisa é falar assim, poxa, durante o período não teve oportunidade por aqui. Ou então em outros locais não teve oportunidade de a pessoa ter acesso a algo, realizar algo para poder ter acesso a algo. Poxa, mas tem outros locais, caraca. Tem diversos outros locais que eu tenho certeza que tem como se ter acesso às coisas. Só precisa de uma coisa chamada vida em sentido de oportunidade de acesso às coisas. Se dá existência a oportunidade de poder ter acesso às coisas ou poder realizar algo para poder ter acesso às coisas. Por isso, lançando diante de todos, tudo quanto é local, e falando, confere, está irregular alguma coisa? Se está irregular, destrói, mas de maneira atualizada. Essa filmagem está de maneira ao vivo. São agora 11h42 da manhã. Pelo menos no país Brasil são 11h42 da manhã. Hoje é dia 10/12/2019. Está incorreto alguma coisa? Os procedimentos, a maneira de pensar, a maneira de raciocinar. Por que eu falo maneira de pensar e de raciocinar? Porque a Escritura nos diz, se projetas alguma coisa, dá certo. Tá dizendo, não falha. Não tem como falhar. Então a Escritura diz, se projeta. Estou projetando de maneira incorreta e estou dando existência de maneira correta, estou lançando de maneira incorreta a maneira de pensar, a maneira de raciocinar.